Olá galera, bom dia. Como vocês já podem ver, eu vou resolver essa quarta questão, né, que pergunta quais das aplicações abaixo são transformações lineares. Então, aí na letra A nós temos o seguinte, né, que essa aplicação que é de R2 em R2, né, onde o A ele é com x e y é igual a x vezes y e y, e essa é a nossa lei de transformação, né, o que a gente vai usar. A primeira coisa que a gente precisa saber, né, é a definição de transformações linear, que diz o seguinte: sejam U e V espaços vetoriais reais, chamaremos de transformações lineares de U em V qualquer função, né, tal que respeite essas duas etapazinhas. A transformação de U mais V tem que ser igual à transformação de U mais a transformação de V para qualquer U e V pertencente a U. E a segunda é a transformação de um alfa, né, por U tem que ser igual a alfa vezes a transformação de U para todo U pertencente a U e alfa pertencente aos reais. Na letra A nós temos isso, com isso sendo a nossa lei, né, de transformação. A gente considera os vetores U, né, sendo P1 e P2 e V sendo Q1 e Q2 em R2. Então a gente tem o seguinte: U mais V, né, com U sendo esses dois valores e V sendo esse, U mais V vai ser P1 mais Q1 e P2 mais Q2, né? E a transformação de U mais V seria o quê? O primeiro, o x, vezes o y, que é o segundo, e o segundo, que é o y. E aí a gente tem P1 mais Q1 vezes P2 mais Q2 e P2 mais Q2, né? Aí daqui a gente tem também que a transformação de U é o quê? O primeiro vezes o segundo e o segundo, P1 vezes P2 e P2. E aí de forma análoga o V, né? Q1 vezes Q2 e Q2. E aí a gente quer nessa primeira etapa provar que isso aqui, né? A transformação de U mais V é igual à transformação de U mais a transformação de V. Lembrando que a aplicação dada aqui com a letra A, né? Mas eu uso a letra T para não me perder quando eu estiver resolvendo, pois eu sigo de acordo com o que eu quero provar, que no caso é aqui TU, a transformação de U mais V é igual à transformação de U mais transformação de V. Aí já com os valores, né, a gente coloca aqui nessa igualdade, onde a transformação de U é esse valor, né, e a transformação de V é esse valor, aí basta a gente somar. A gente tem que P1 vezes P2 mais Q1 vezes Q2 e P2 mais Q2. A gente percebe que o segundo é o mesmo, mas aqui a gente tem a desigualdade, né? Porque na primeira, na transformação de U mais V, a gente tem que P1 mais Q1 vezes P2 mais Q2, e aqui a gente tem que P1 vezes P2 mais Q1 vezes Q2. Ou ainda, para a gente entender melhor, né, a gente pode dar os valores das coordenadas de U e de V, né? Aqui no caso eu coloquei 2 e 1, e em V eu coloquei 3 e 1. U mais V, né, seria o 2 mais 3 e o 1 mais 1, que fica 2. E a transformação de U mais V seria o primeiro vezes o segundo, e o segundo, no caso, 5 vezes 2 e 2, no caso dá 10 vezes 2. Em TU, a gente tem o primeiro vezes o segundo, né? E o segundo, que no caso continua a mesma coisa, o 2 e o 1. E aí de forma análoga faz o V, e a gente tem também que isso fica 3 e 1. E aí com esses valores, né, a gente faz essa igualdade, onde os valores da transformação de U e da transformação de V, né, basta somar. 2 mais 3 dá 5 e 1 mais 1 dá 2. Aí a gente já nota a diferença, né? Porque a transformação de U mais V é 10
e 2, e a transformação de U mais a transformação de V é 5 e 2. Aqui é um 2, viu, gente? E, portanto, a gente conclui que A, né, não é uma transformação linear. E como ela já vai contra o primeiro critério para ser transformação linear, a gente não precisa nem partir para o próximo, né? A gente já conclui que A não é uma transformação linear. Aí, pessoal, na letra C a gente tem o seguinte, né? A gente tem essa seguinte aplicação, né, de C, que vai de R2 a R, com essa seguinte lei, né? A gente quer provar novamente se é uma transformação linear. A gente considera os vetores, né? Os vetores genéricos. U sendo P1 e P2 e V sendo Q1 e Q2, né? E a gente faz da mesma forma que a gente fez a letra A, a gente pega, né, o valor de U mais V, primeiramente, e a gente tem que U mais V é P1 mais Q1 e P2 mais Q2. E a transformação desse U mais V, como já diz aqui, né, é só o primeiro menos o segundo, no caso A menos B. E a gente tem que P1 mais Q1 menos P2 mais Q2. Daí a gente tem o valor da transformação de U mais V, sendo C, no caso. E essa transformação de U a gente tem que, né, o primeiro menos o segundo, P1 menos P2, e da mesma forma o V, né, o primeiro menos o segundo, Q1 menos Q2. Né, a gente igualando esses valores, a gente tem esse resultado da transformação de U mais V, né, que é igual à transformação de U mais a transformação de V, né? E o valor da transformação de U é P1 menos P2 mais o Q1 menos Q2, né? A gente tem que P1 mais Q1 menos P2 mais Q2. A gente pode escrever dessa forma, provando esta igualdade dessa primeira etapa. E a gente, provando esta primeira etapa, né, a gente passa para a segunda, né, para validar o fato de ser transformação linear, que seria o quê? A transformação de um alfa vezes U tem que ser igual ao alfa vezes a transformação de U, para todo U pertencente, para todo Uzinho pertencente a U e alfa pertencente aos reais, né? E aí a gente tem o quê? A gente pega o valor pega essa transformação de alfa menos U e a gente fica com o seguinte: U é P1 e P2. Aí a gente fica aqui com alfa vezes P1 e P2, né? E aí, multiplicando, a gente fica com a transformação de alfa P1 e alfa P2, que usando já a lei do primeiro menos o segundo, a gente fica com alfa P1 menos alfa P2. E a gente pode ver dessa seguinte forma, né? Se alfa multiplica P1 e P2, a gente isola o alfa, a gente tem que alfa multiplica P1 menos P2. Não é só que falar isso, que alfa multiplica P1 menos P2, é a mesma coisa que falar que o alfa multiplica a transformação de U, no caso P1 menos P2, né? E se alfa multiplica a transformação de U, né, a gente tem essa igualdade, de que a transformação de alfa menos U é igual a alfa vezes a transformação de U. Portanto, a gente prova que C é uma transformação linear.